Às vezes você foi criado num ambiente onde você ouviu falar que o sucesso não é para qualquer pessoa. E na vida adulta, de tanto você ouvir isso a respeito do sucesso, do dinheiro, você ouviu muito que dinheiro é difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é só para pessoas ricas. Deixa eu falar para você, isso é um padrão de pensamento. Quando você vive num ambiente onde você ouve muito isso, na vida adulta, quando você começa a experimentar conquista, o seu ego, ele cria resistência para você não acessar esse lugar de prosperidade. Porque ele acredita que esse lugar vai violar a sua crença de base. E qual é a sua crença de base? Crença de escassez. Eu sempre ouvi sobre falta, tenho que trabalhar muito, preciso estudar muito, eu preciso fazer para ganhar. Então, essas frases foi enraizada no seu subconsciente e você acreditou que é muito difícil ganhar dinheiro. A questão não é que você não tenha que trabalhar. Na sua vida adulta, todas as oportunidades que você terá de ganhar mais, de fazer mais dinheiro, o seu subconsciente, ele vai trazer situações para provar a crença de base. Por quê? Porque você sempre ouviu que dinheiro é difícil, então ele precisa provar isso para você. Mas enquanto você não tiver consciência de que isso é uma crença limitante, você sempre vai se colocar numa posição que é difícil, não é fácil. Dinheiro não é para qualquer um e você sempre vai vibrar numa frequência de falta. O que é a escassez? A escassez é um medo daquilo que pode faltar. Seja financeiro, seja conhecimento, seja oportunidade. Seja relacionamento, seja em qual área for da sua vida. A escassez vem do medo daquilo que pode faltar. Aonde está focado a sua visão? Aonde você tem colocado a sua atenção? Na falta ou na abundância? Se você vive uma vida reclamando daquilo que não tem, mas não agradece por aquilo que tem, você sempre vai ter falta. Porque você afirma, você sente aquilo e você está mandando uma mensagem que você precisa continuar e permanecer nesse ambiente de falta, porque isso faz muito sentido para você. Mas a partir do momento que você começa a entender, a trazer uma nova percepção, que a abundância vem da gratidão daquilo que já existe na sua vida. Olha para aquilo que já existe e começa a ser grato. E começa a praticar a gratidão. E começa a exercitar. Se algo faltou, não foca, porque naquilo que você focar a sua atenção vai expandir. Se você foca na falta, se você foca naquilo que você não tem, vai expandir. Você vai ter sempre do mesmo. Você sempre vai ter mais do mesmo. Se você foca na falta, você vai ter sempre falta. Falta das coisas, falta de recurso, falta de amor, falta de relacionamento, falta de amizade. Mas quando você foca na abundância, e Jesus veio para que nós tivéssemos uma vida, e uma vida em abundância. Em abundância. Quando você entende que a abundância é a gratidão, é você ser grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você é, pela saúde que você tem, pela casa que você tem, pela cama que você tem, pelo sono que você tem. Quando você começa a agradecer pelas coisas mais simples da vida e quando você começa a contemplar aquilo que o dinheiro não paga, aquilo que ninguém pode criar, quando você começa a contemplar as maravilhas de Deus, você começa a ser grato. E dentro de você começa a vir uma alegria, uma felicidade, porque a felicidade ela vem quando você contempla. Hoje nós somos muito levados pela visualização, ou seja, você pega o celular e fica visualizando. Hoje as pessoas não contemplam mais, não meditam mais. E o que é a palavra? O sucesso que as pessoas tanto buscam está na meditação. A palavra de Deus diz lá em Salmos 1, ele fala que bem-aventurado aqueles que não andam no caminho dos pecadores
não assenta na roda dos escarnecedores e não ouve os conselhos do ímpio. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E esses que meditam de dia e de noite serão como árvores plantadas à beira dos rios. No tempo certo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham. E tudo que essa pessoa faz será bem sucedida. O sucesso, ser uma pessoa bem sucedida, é meditar de dia e de noite na palavra de Deus. Assim também quando Moisés, que foi o mentor ali, o professor de Josué, quando Moisés então morre, Josué assume, Deus diz para ele, seja tão somente forte e corajoso. E Deus diz para ele 3 vezes isso. E ele diz, mas medite na minha palavra, na minha lei de dia e de noite. E só assim os seus caminhos prosperará. Você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então o sucesso vem da meditação, ruminar a palavra de Deus e não da visualização. Hoje nós acostumamos a visualizar as coisas, mas não contemplar mais, não meditar mais. Porque o excesso de informação tomou o lugar da meditação. Você só entra no lugar mais profundo quando você medita. Então aqui está o maior segredo. Não é fazer muitas coisas, mas é meditar naquilo que traz vida e vida em abundância. A vida está em Jesus. Ele é a vida. Ele diz, aquele que crer em mim, do seu interior vai fluir rios de água viva. Então você precisa entender quem você é. Deus lá no livro de Gênesis, lá no começo, ele diz que façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine ele sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar. E Deus disse, eu o abençoo, vai, multiplica, seja fértil e governa. Essa palavra domínio, ela significa governo. E lá em Mateus, Jesus na parábola do semeador, ele diz, aquele que ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arranca essa semente. E quando ele arranca, essa semente não dá fruto. O que faz arrancar? São as distrações desta vida. São as visualizações. As visualizações, as distrações faz você perder o foco. Mas quando você medita, você rumina a palavra, você entra num processo mais profundo. E ali Deus revela coisas que os olhos não viram, coisas que o ouvido não ouviram e que o seu coração nem sentiu. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes, você precisa meditar e passar mais tempo naquilo que de fato é a vida. E a vida eterna é essa, conhecer o único Deus. Então, quando você entende quem você é, você não perde tempo com distrações. Você medita. Medita naquilo que traz vida. Medita naquilo que tem o poder de transformar e trazer a revelação de quem você é e para que você está nesta terra. Qual é o seu propósito? Então, quer ser bem-sucedido? Quer ser próspero? Em tudo que você colocar a mão, aqui está a receita. A palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Às vezes você pensa assim, ele está falando sobre crença. Todas as crenças, bloqueio, é necessário tratar. É necessário você ter a percepção e entender isso. Porque muitas vezes você ora e as coisas não acontecem. Não é porque Deus não faz. É porque você precisa entender que você precisa tomar decisões. Deus, ele já fez. Jesus, ele já fez tudo. E além dele ter feito, ele deixou o Espírito Santo para nos guiar nesta terra. E ele diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. E a única coisa que pode nos libertar por inteiro é a verdade. Porque Jesus é a verdade. Ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, sim, o autoconhecimento, você buscar o autoconhecimento, você buscar entender como a sua mente funciona, isso é importantíssimo. Mas o ápice da inteligência emocional é o entendimento do reino de Deus. Tudo isso que nós estamos fazendo é para trazer uma mensagem de governo. A mensagem é expandir essa mensagem. E por trás disso, qual é a mensagem? É o reino de Deus. Jesus ele veio trazer uma mensagem, e essa mensagem era o reino. E poucas pessoas compreenderam. Então, é por isso que poucas pessoas conseguem governar as suas próprias vidas, suas próprias emoções, seus próprios sentimentos. E muitas pessoas são dirigidas, governadas pela raiva, pela tristeza, pelo ódio, pela decepção, porque ela ainda não entendeu quem ela é. Ela não entendeu essa mensagem, mas quando você entende essa mensagem, você desapega desse sentimento, porque você não é o que você sente, você não é o que você pensa, você é o que Deus diz, imagem e semelhança dele. E quando você tem a revelação disso, você começa a agir como um filho e não como um escravo. O filho, ele é herdeiro, escravo, ele não tem herança nenhuma. Então Jesus veio trazer essa mensagem para resgatar os filhos para governar com ele nesta terra. É muito importante que você entenda isso. Como você entende sobre o reino? Lendo e meditando o que Jesus trouxe. A mensagem de Jesus não era sobre uma religião, mas era sobre um reino. Ele veio estabelecer o reino. Então, tudo aquilo que a gente ensina aqui e passa aqui é sobre o reino. E se você quer saber mais sobre isso, assiste os vídeos anteriores. E nos próximos vídeos eu vou trazer a sequência dessa mensagem. E hoje eu vou parar por aqui para não ficar muito grande esse vídeo. Mas não se esqueça de dar o like, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar também. Porque eu tenho certeza que essa mensagem, se chegou até você, é porque a palavra de Deus ela está te incomodando a fazer algo, a fazer aquilo que Ele colocou no seu coração. Mas não tenha medo. Deus, Ele não te deu um espírito de medo, mas um espírito de poder, de equilíbrio e de amor. Não age no medo. Vai com medo mesmo, que no processo, nesse caminho, o medo ele vai diminuir e a sua coragem ela vai aumentar. Mas se você ficar no confortável, você nunca vai multiplicar aquilo que ele confiou nas suas mãos. Porque tudo aquilo que se coloca numa pressão expande. Você coloca um feijão na panela de pressão, ele vai duro para a panela de pressão. Mas quando ele passa para aquele momento de pressão, ele fica molinho. E assim é a nossa vida. Quando você passa por períodos difíceis, você passa por momentos desafiadores, mas você não desiste, você é transformado, você é amadurecido. Então todo o processo de maturidade, de amadurecimento, passar por esse processo de desafio. E tomar decisões de fazer coisas diferentes é um grande desafio. Mas eu tenho certeza que a repetição disso vai trazer uma maturidade para você. Então, que Deus abençoe. Até o próximo conteúdo.